Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas das dúvidas mais comuns em relação às causas e consequências de problemas nos tendões do manguito rotador. Então, antes de responder algumas dessas perguntas, é muito importante explicarmos o que são e para que servem esses tendões do manguito rotador. Os tendões do manguito rotador estão na região mais profunda no ombro, embaixo do músculo deltoide, que é o visível na região lateral do ombro. Existem 4 tendões que formam o manguito rotador, que faz como uma capa ao redor da região da cabeça do ombro. Esses tendões são o supraespinal, que é na região de cima, o infra e o redondo, que são na região posterior de trás do ombro, e na frente o subescapular. Na região superior do ombro está o que eu chamo de teto do ombro, que é o osso acrômio, que é um prolongamento do osso da escápula. E entre os tendões e o osso acrômio está a bursa, que é uma região que normalmente sofre inflamações com frequência, gerando as famosas bursites de ombro. Existe um 5º tendão dessa região, que não é considerado um tendão do manguito rotador, mas é uma fonte muito importante de dor, que é o tendão da cabeça longa do bíceps, que passa na região anterior. E qual a função dos tendões do manguito rotador? Eles têm várias funções. Eles auxiliam na aceleração e na desaceleração da maioria dos movimentos do ombro e auxiliam muito nas rotações do ombro, tanto a rotação lateral quanto a rotação medial, a rotação interna. Durante a sua contração, esses tendões impedem que a cabeça do húmero ascenda, ou seja, vá para cima, durante a contração do deltoide. Nos pacientes que têm fraqueza ou lesão desses tendões, é muito comum que a cabeça do húmero suba por causa de uma contração contínua do deltoide que não é balanceada por nenhum desses tendões. A tendinite nada mais é do que a inflamação desses tendões, que normalmente é acompanhada de dor. Uma outra alteração comum na região são as bursites, que nada mais é do que a inflamação da bursa do ombro, que está entre os tendões do manguito rotador e o acrômio. Agora, esses tendões ao longo de anos podem sofrer degenerações e muitas vezes podem apresentar uma rotura, ou seja, uma lesão da sua inserção no osso. Essas lesões elas podem ser súbitas, ou seja, acontecer depois de um trauma, uma queda com a mão espalmada, em que a energia se dissipe para a região do ombro, ou com um movimento súbito de abdução e rotação, ou, mais comumente, elas podem sofrer uma degeneração progressiva, e essa degeneração progressiva pode causar as lesões também degenerativas dos tendões do manguito rotador, que são a causa mais comum de lesões nessa região. E quais as causas das lesões do manguito rotador? Então, existem 4 causas principais, eu vou falar um pouco sobre cada a seguir. A primeira causa é a degenerativa, em que os tendões sofrem um desgaste com a idade e que tem um componente genético importante sobre o qual a medicina não tem muito ainda o que fazer ou influenciar nesse sentido. A segunda causa comum de lesão desses tendões é o formato e a estrutura do osso e da região da escápula. O osso acrômio, que é esse teto do ombro, ele pode ter diferentes formatos. O formato ganchoso, na presença de um esporão subacromial grande, é uma causa comum de lesões progressivas desses tendões, principalmente nos indivíduos que fazem movimentos repetitivos com a abdução do ombro prolongado ao longo de ano. Ele pode gerar o que chamamos então de síndrome de impacto. Nada mais é do que um atrito repetitivo entre os tendões e a bursa com o teto do ombro, que é o acrômio, conforme pode ser demonstrado nesse vídeo. Isso mais comumente está relacionado com movimentos de abdução do ombro, ou seja, quando o indivíduo passa de 90 graus de abdução, ou seja, quando o braço passa da altura do ombro, principalmente nesses casos com um formato inadequado do acrômio. A terceira causa são as fraquezas e desequilíbrios musculares. Então, a fraqueza dos tendões do manguito rotador permite, durante a contração do deltoide, que a cabeça do húmero vá para cima, e com essa ascensão da cabeça, esse atrito entre os tendões da bursa e o teto do ombro passa a ser ainda maior. Quando esses músculos estão fortes e os tendões sem lesões, a contração desses músculos impede que a cabeça do húmero vá para superior, diminuindo esse atrito e diminuindo o risco de maiores lesões dos tendões. Existe também uma outra causa de lesão dos tendões que pode estar relacionada à fraqueza e má postura, que é o que chamamos de protração da escápula ou de cinesia da escápula. Nessa situação, o teto do ombro acaba indo mais para frente e para baixo, ele se inferioriza e, com os movimentos repetitivos de abdução,
pode ocorrer um maior atrito, uma pior síndrome do impacto entre os tendões e o acromion. Além disso, alguns estudos já mostraram uma associação entre pior postura, com protração e anteriorização da escápula, e maior taxa de lesões dos tendões do manguito rotador. A quarta causa são os movimentos repetitivos de trauma. Movimentos repetitivos, principalmente, como eu já disse, os de abdução acima de 90 graus, podem gerar uma degeneração mais avançada desses tendões. Obviamente que existem muitos indivíduos que fazem esportes ou trabalhos com abdução e que não tem nenhum tipo de lesão. Porém, ela aumenta, de certo modo, o risco, e sempre que o paciente tiver algum grau de lesão ou um processo inflamatório nesses tendões, nós orientamos que evite esse tipo de movimento, porque ele pode auxiliar nas inflamações e nas rupturas. E também traumas agudos podem causar lesões agudas. Uma queda da própria altura pode não causar uma fratura, mas por uma transmissão da energia do membro superior para cima, se o paciente principalmente já tiver algum grau de fissura nesses tendões, isso pode causar uma lesão aguda desses tendões. As lesões agudas não são a causa mais comum de rotura dos tendões, porém elas são uma causa muito importante, e o indivíduo que tem um trauma e evoluiu com dor no ombro sem fraturas deve investigar a presença de algum grau de lesão do manguito rotador. Quais são os tipos de lesões dos tendões do manguito rotador? Então é fundamental a gente explicar e entender que existe uma variabilidade muito grande dos tipos de lesão. Existem lesões muito pequenas, degenerativas e parciais, e existem lesões muito extensas dos tendões que impedem movimento, que impedem função adequada. Nessas próximas imagens eu vou demonstrar e exemplificar alguns dos tipos e padrões de lesões. Nessa primeira imagem nós vemos o tendão normal se inserindo no tubérculo maior, que é uma parte do osso do húmero. A seguir, nós vemos uma lesão parcial. Essas lesões parciais ocorrem quando não há uma soltura do tendão por completo do osso, e elas podem acontecer na superfície mais externa, que é a bursal, ou na superfície mais interna, que é a articular. Já nessa outra imagem podemos ver uma lesão de espessura completa, ou que também é chamada muitas vezes de transfixante. As lesões transfixantes ocorrem quando um dos tendões soltam por completo da sua inserção no osso. Nesse exemplo, o tendão supraespinal está solto por completo do tubérculo maior. Essas lesões já são um pouco mais graves. E essas lesões completas, elas podem ter diferentes retrações. Na primeira imagem, a lesão não tem retração nenhuma. Nessa outra imagem, vemos uma retração pequena. Nessa outra, uma retração moderada. E nessa outra, uma retração extensa, mais grave. E por fim, essas lesões podem evoluir com degeneração gordurosa, ou seja, elas, além de ter uma retração muito grande, podem atrofiar o ventre do músculo. E, em alguns casos, essas lesões crônicas, principalmente as lesões mais antigas em pacientes de maior idade, podem evoluir com uma artrose, o que chamamos de artropatia do manguito rotador, que é uma artrose causada pela lesão do manguito rotador. Essas lesões elas podem acometer um ou mais tendões, e elas podem ter extensões diferentes, ou seja, um tamanho diferente, com retrações diferentes. Aqui vemos uma lesão do supra com retração moderada e aqui uma lesão com retração extensa, com acometimento do supra, do infra e do subescapular, que são as lesões mais graves do manguito rotador. Por causa de toda essa variabilidade, quando nós falamos em lesões dos tendões do manguito rotador e quando vamos pensar em algum tipo de tratamento, isso deve ser muito individualizado pelo tipo de lesão por um lado e pela demanda e pelo perfil do paciente por outro. Lesões pequenas em um paciente mais sedentário, de maior idade, são muito diferentes de lesões completas, maiores, em um paciente mais ativo. E quais as consequências das lesões do manguito rotador? A consequência mais importante é a dor. A dor das lesões ou mesmo das tendinites do manguito rotador é uma dor bem característica na parte mais lateral do ombro. É uma dor que pode irradiar mais para o meio do braço ou irradiar para a região da escápula. Mas é uma dor que, em geral, acomete essa região. O paciente se queixa de dor nessa região lateral e não na região da escápula, por exemplo, ou da região cervical. Normalmente essa dor é pior à noite e ela piora com alguns movimentos do braço. E ela normalmente piora com os movimentos com o cotovelo longe do corpo, principalmente se tivermos que segurar algum tipo de peso. Segurando aqui um peso mesmo leve, o paciente pode sentir uma dor muito intensa durante essa movimentação. E ela pode ter diferentes intensidades. Existem pacientes que têm uma dor
de altíssimo grau, principalmente com a movimentação, e existem outros que têm uma dor muito leve ou muitas vezes nem tem dor, mesmo na presença de uma lesão completa. Quanto ao movimento, a apresentação é muito variável também. Existem pacientes que conseguem, mesmo com lesões grandes, ter uma função adequada do ombro, e existem pacientes que entram num quadro de pseudoparalisia, que não conseguem mais elevar o braço. Isso varia do tamanho da lesão e da característica anatômica de cada paciente. Mas, em geral, o movimento e a força de movimento, de abdução e de elevação ficam prejudicados, assim como, em alguns casos, para os movimentos de rotação lateral, rotação medial. Outra consequência dessas lesões é a evolução da lesão, ou seja, a piora da gravidade da lesão. Como eu mostrei previamente, existem casos mais leves e casos mais graves. É comum nas lesões completas em pacientes do sexo masculino e nas lesões entre 1 e 3 centímetros que essa lesão progrida ao longo de anos. Obviamente que o tratamento cirúrgico visa corrigir essas lesões e diminui o risco de qualquer tipo de progressão. Porém, quando é optado pelo tratamento conservador, essas lesões têm um risco de progressão ao longo do ano. Infelizmente, a dor não é um ótimo parâmetro para saber a evolução dessa lesão. Nós vemos na prática alguns casos que evoluem com a piora da lesão sem apresentar uma piora do quadro doloroso. Por isso que é muito importante um paciente que tem uma lesão do manguito rotador realizar um acompanhamento com um especialista para avaliar a evolução dessa lesão quando optado pelo tratamento conservador. Em um outro vídeo eu vou falar sobre a escolha do tratamento e quais as diferentes opções de tratamento que existem para as lesões completas do manguito rotador. Obrigado por assistir, procure um médico especialista em ombro e cotovelo para o seu tratamento.